Bom, meus queridos, hoje, no comentário que vamos fazer a respeito de 1 Coríntios 9, do versículo 19 até o versículo 22, diz sobre coisas muito importantes que podemos estar vivendo hoje como igreja, no que diz respeito à evangelização dos perdidos. Olhando para o contexto que vamos ler, podemos perguntar: Paulo mudava a mensagem? Ele pode ser tido como um camaleão que se comportava num lugar de um jeito e do outro lugar de outro jeito? Até onde vai aquilo que ele estava querendo dizer e o que isso serve para nós hoje? Então, fique conosco para que possamos falar dessas coisas e sermos edificados juntos. Então, vou ler o contexto todo, porque são poucos versículos. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E fiz-me tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. Bom, nós começamos a falar 1 Coríntios 9 e a primeira parte que trouxemos, na verdade, foi Paulo falando de tudo aquilo que existia na vida dele como direito. Na segunda parte de 1 Coríntios 9, nós falamos que o apóstolo Paulo fala que ele abriu mão desses direitos de ser sustentado pela igreja. E por quê? Por amor do Evangelho. E aqui nós vamos falar de um outro direito que o apóstolo Paulo abre mão, né? Porque ele diz assim, ó, eu sou livre dos homens. Eu sou livre. Mas, embora eu seja livre do peso da lei, do julgamento dos homens, eu me fiz servo de todos os homens. Parece um paradoxo. Ou tu é livre ou tu não é livre? Não, ele está dizendo o seguinte: eu tenho o direito de ser sustentado, mas eu abri mão desse direito para ver se não coloco um empecilho para o Evangelho. E agora ele vai dizer assim, ó, eu como homem hoje, liberto, como judeu, que viveu debaixo da lei, liberto da lei, mediante a graça de Deus, eu sou totalmente livre. Mas eu resolvi abrir mão desse direito para tentar salvar alguns. Eu me fiz como que escravo de muitos. Olha só a conversa. Então observe o seguinte, quando Paulo vivia debaixo da lei, a vontade de obedecer era o medo. Obedecer por medo. Na graça de Deus, ele obedece por amor. Agora falando em relação a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus por amor, ele tem vontade de guardar. Mas este amor, ele quer estender aos outros. E estendendo então aos outros, ele sabe que algumas coisas que são moralmente indiferentes. O que essa palavra quer dizer? Paulo não é um camaleão. O camaleão, então, se tu bota ele numa árvore, ele vira da cor da árvore para se proteger. O apóstolo Paulo, ele não era como aquele que mudava a sua mensagem. Ele não mudava a mensagem era única. Mas ele mudava especialmente, quem sabe, adaptava o seu estilo de vida, aonde ele era livre, por amor, mediante a graça que não só o levou a guardar os mandamentos de Deus por amor aos outros, ele não era rígido no seu modelo, mas ele se deixava levar, quem sabe, pelo costume, pela cultura, até o ponto onde o costume e a cultura não interferiam numa verdade do Evangelho. Então, Paulo adaptava o seu estilo de vida à cultura, mas não cedia 1 milímetro em questão de doutrina e de moralidade bíblica. Falando assim, eu posso dizer o seguinte, vamos dar um exemplo.
Quando Tito foi constrangido a ter que se circuncidar, porque se a pessoa então não estivesse circuncidada, ela não seria salva, Paulo não cedeu a isso de jeito nenhum. Ele ficou irredutível, porque estava sendo atacada uma verdade do Evangelho. Ninguém precisa se circuncidar para ser salvo. Então, meus queridos, ele enfrentou o que tivesse que enfrentar e não cedeu, porque tinha uma verdade que estava em jogo. Mas, em questões que não ferem uma doutrina bíblica, que não fere a moralidade bíblica, ele se adaptou então a questões tanto para com os judeus como para com os gentios. Bom, no mundo então antigo e no mundo de agora só pode ter essas duas classes, né? Ou a pessoa é judeu, né? Ou ela é gentil, que são todos os outros. Essas linguagens às vezes não são, se você está vendo hoje aqui, não são, quem sabe, para quem não está acostumado, não são muito costumeiras de se entender. Então o judeu é o israelita, a nação de Israel lá, é a maneira que se chama. Eles nem sempre se chamaram judeus, né? Tem outros nomes, eles foram sendo qualificados ao longo da história e hoje são conhecidos como judeus, porque vem da tribo de Judá. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo, ele faz então uma diferença entre os judeus e os gentios, que são todas as demais nações que tem no mundo, desde aquela época até agora. Então ele diz o seguinte, primeiro falando em relação aos costumes, porque ele cita duas vezes, ele diz assim, ó, eu me fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus. Bom, ele está falando aqui de uma visão dos costumes dos judeus. E aí ele continua e diz de novo a mesma coisa. Para os que estão debaixo da lei. Quem é que está debaixo da lei? Os judeus. Como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Bom, a primeira parte do versículo ele fala em relação aos costumes. E a segunda parte falando que eles estão debaixo da lei, a lei de Moisés. A lei mosaica diz respeito ao padrão de vida da nação, mas é uma questão religiosa. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu sou livre, mas me fiz servo de todos. O meu grande objetivo é não pôr impedimento em questões moralmente indiferentes, que não faz muita importância, não muda a doutrina bíblica, não fere a moral bíblica. Eu me deixei ser seduzido, em parte, pela essa cultura, segundo aquilo que as pessoas fazem. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Bom, se eu estiver junto com os judeus, eles não comem carne de porco. Eu sou livre para comer, mas eu não vou comer carne de porco. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, quando eu estava junto com os judeus, eu usava então, eu não comia carne de porco, eu comia o que eles me serviam. Eu não ficava entrando na questão sobre esse assunto. Bom, quem sabe, em algum momento, em algum lugar, o apóstolo Paulo não trabalhou fazendo tenda no sábado, para que isso não fosse um empecilho para o evangelho, embora ele era livre para trabalhar no sábado. Estou dando um exemplo. Vamos usar aqui a questão da maneira dele pregar. Bom, Paulo, existem dois grandes perigos no que diz respeito à evangelização. E esses versículos falam, então, Paulo abriu mão dos seus direitos para poder salvar, por amor aos pecadores, sejam eles judeus ou gentios, para tentar salvá-los. Que coisa tremenda, hein? Então, ele abrindo mão, existem dois perigos hoje para que nós venhamos a atacar esse assunto. Um grande perigo da evangelização é nós mudarmos a mensagem. Ou nós termos um engessamento na nossa abordagem. Vou explicar. Mudar a mensagem quer dizer, camaleão, eu prego alguma coisa, eu não posso falar essas coisas aqui, porque senão essas pessoas não vão querer Jesus. Não. A mensagem de Paulo e nossa como pregadores, seja eu como pregador ou você como pregador, não pode mudar. A mensagem é uma só. Arrependei-vos, se convertei-vos, né? Faça
a sua paz com Deus, aceita a graça que nos é oferecida através de Jesus Cristo para você poder ser salvo. Então a mensagem é a mensagem. A abordagem, né? Vamos pegar um exemplo. O apóstolo Paulo pregando aos judeus, assim como nós vemos, quem sabe, Estevão pregando aos judeus. Ele começa então pregando, fazendo um contexto dos patriarcas, né? Para depois chegar e apresentar Jesus Cristo. Então, a abordagem dele para com os judeus normalmente era assim, pregando numa sinagoga. Quer dizer, se eu não for falar que eu entendo do judaísmo e que vivi e conheço, os caras não vão nem me ouvir. Tia. Então, falando aqui aos judeus, depois ele diz assim, olha, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, embora ele não está sem lei, mas ele vive na lei de Cristo, né? Esse aqui está falando dos gentios. Ele se fez como que estivesse sem lei. Mas observe o seguinte, meus queridos. Então, o apóstolo Paulo, usando o mesmo exemplo, quando estava junto com os gentios e ele servia uma carne de porco ou uma comida lá diferente, que os judeus tinham algumas coisas que eles não comiam, ele comia isso. Isso é verdadeiro. Vamos convir. Ele não mudava a mensagem, mas ele se adaptava o seu estilo de vida à cultura do povo, para não pôr um empecilho assim, mas esse aí é muito nojento, é luxento. Em outras palavras, uma vez eu fui evangelizando dois senhores de muita idade, ia todas as semanas na sua casa. Eu me lembro que uma vez chegando lá, eu levava um rancho para eles toda semana, né? Eu ajudava eles e eles queriam me agradar de qualquer forma. E eu me lembro que eles tinham uma bacia com água dentro, que não era muito limpa, né? Que estava debaixo da torneira, mas não estava muito limpa. Ela estava assim com uma corzinha diferente. E tinha um copo do lado. E normalmente quando eu chegava lá tinha uma garrafinha de refrigerante daquelas tipo cerveja antiga, né? De Guaraná. E um pedacinho de bolo, eu não sei onde é que eles tiravam o dinheiro, eles queriam me agradar, porque eles gostavam tanto da minha companhia. E eu olhei para aquilo, e ela disse, não, eu pegamos uma fatia, tinha uma fatia de bolo para mim. Eu disse, meu Deus do céu. E ela pegou assim, enfiou aquele copo, que dava para ver que estava meio sujo, deu uma sacudida naquela água que estava naquela bacia debaixo da torneira, que não era clara. Deu uma sacudida ali, pá, deu por lavar, botou o refri. E, meu Deus, Jesus, orei e comi. Não. Meus queridos, eu estou dando um exemplo. Se eu rejeitasse aquilo, seria uma barreira. Eu adaptei, eu abri mão de alguma coisa que até, quem sabe, eu não estava com vontade de comer. Porque os estava evangelizando. Dizendo o seguinte, então o apóstolo Paulo não é um camaleão. Mas podemos dizer, quem sabe então, ele pregando para um gentil, ele não começava com os patriarcas, porque isso não interessava para eles. Mas ele começava, quem sabe, eu vim aqui, aproveitando a oportunidade, eu vim aqui pregar sobre o Deus desconhecido, esse Deus que vocês estão esperando aqui, o Deus que criou o céu, que criou a terra. Bom, para os gregos, que não estão nem aí para os judeus nesse contexto, ele vai usar essa abordagem. Então Jesus, nós vemos essa diferença de abordagem em Jesus. Jesus, então, quando olhou Nicodemos, disse para ele nascer de novo. Quando ele olhou para a mulher samaritana, ele disse, vai lá e busca o teu marido, ou ele pede um copo d'água para ela, para iniciar a conversa. Né? Um copo d'água é uma força de expressão, né? Um pouco d'água. Então observe que a maneira de abordar é diferente. Não está engessado. Podemos falar de método, e até quero chegar nisso, mas vamos chegar aqui no final. Então vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então ele tinha um alvo. Ele então não é um camaleão, ele não troca questões doutrinais ou morais, mas ele se adapta
ao contexto dentro daquilo que é moralmente indiferente, que não agrava a moral. Ou seja, eu posso ceder disso aqui. Não vai fazer diferença nenhuma. E aqui entra o problema para nós terminarmos esse estudo, esses comentários que estamos fazendo a respeito desse ponto tão importante. Será que é justo termos métodos diferentes? Hoje em dia, vamos convir, a mensagem não... O grande perigo da evangelização é mudar a mensagem. Se nós apresentarmos Jesus com uma mensagem errada, as pessoas vão entrar nas portas da igreja com a mensagem errada e eu vou ter dificuldade de apresentar a verdadeira mensagem para elas no momento posterior. Não, primeiro eu vou suavizar. Bom, tem gente que prega assim, eu já vi no passado, te converte, senão tu vai para o inferno. Se tu não te converter, tu vai para o inferno. E o cara é uma rocha, né? Não falando rocha da Bíblia, mas uma dureza. Sinceramente, usa sempre o mesmo método para todo mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo falava. Ele era capaz, então, sendo livre, por amor aos outros, abrir mão de alguns privilégios, direitos, por amor aos pecadores, para não pôr uma barreira no seu jeito, na cultura que ele tinha, ele abria mão e sentava lá então para comer então. Ele sentava lá, quem sabe ele não trabalhava ou trabalhava, quem sabe ele usava o Deus, quem sabe ele usava o contexto, como Jesus fez, então passando debaixo da árvore. Quem esperava que Jesus dissesse, daqui eu desce depressa que eu vou ficar na tua casa? Todo mundo criticou Jesus, mas Jesus estava aquele estava aberto para a salvação. Bom, pastor, eu estou falando de uma iniciativa para apresentar uma abordagem diferente para pregar a mesma mensagem. Vamos falar de métodos. Bom, é certo então, se Paulo usou disso para com isso, eu posso, para pregar o evangelho, eu posso lá sentar e beber junto com os que estão bebendo para poder pregar para eles. Errado. Você está ferindo uma doutrina e algo que não é moralmente indiferente. É moralmente está errado. O que vai achar um outro irmão que te vê fazer uma coisa dessas? E nesse caminho é um caminho tão delicado porque algumas pessoas vão dizer assim, bom, e isso está acontecendo hoje. A igreja, no processo de evangelização, ela está comprometendo a mensagem. E variando, não a abordagem, mas criando métodos diferentes, extremamente mundanos, para trazer uma pessoa que está mundana para dentro da igreja, aliviando a mensagem, por um método. Vamos pegar um exemplo aqui. Você acha correto que venhamos a ter artes marciais dentro da igreja, para que algumas pessoas venham para dentro da igreja por causa das artes marciais e possam ouvir o evangelho e criar uma amizade, o evangelismo por amizade, baseado na amizade, não na mensagem que deve ser pregada? Uma pergunta, você acha correto que venhamos a fazer dentro da igreja, quem sabe, tatuagens com o nome de Jesus, visto que eu estou escrevendo Jesus ou um versículo bíblico, né? Com o intuito de ganhar aqueles que querem fazer uma tatuagem? Você acha que é correto nós começarmos a fazer, quem sabe, olha, dentro da cultura, né? Vamos fazer... Bom, tem o dia e a festa junina e julina, né? Conforme o momento. Vamos fazer um arraial na igreja, né? Vamos fazer aqui, quem sabe até vamos fazer uma dança. Quem sabe quantas pessoas poderão vir e terem uma visão diferente do evangelho. Meus queridos, existem alguns métodos que são absolutamente questionáveis. Porque eles vão, num primeiro momento, parecer sábios, mas eles estão comprometendo a mensagem. E quando eu como é que é? Eu me perdi aqui na palavra, me perdoe. Quando eu comprometo a mensagem, o meu método está descartado. Esse assunto é tão importante. Eu preciso aprender tanto desse assunto. Uma vez eu vi um pastor dizendo o seguinte: a igreja sempre tem
uma maneira nova dada por Deus para poder aplicar o Evangelho. Amém. Mas ela não pode mudar a mensagem do Evangelho. Esse assunto é um assunto que nós tínhamos que conversar como igreja. O que nós podemos fazer? As abordagens são maneiras diferentes de abordar para chegar no mesmo assunto. Vou pegar um outro exemplo aqui. Olha o que é abordagem, naquilo que eu quero dizer. Não usar apenas uma abordagem. Então, Filipe se aproxima do mordomo mor de Candace, que está ali, e ele vê que ele está lendo assim, entende tu o que lês? Como eu posso entender se alguém não me explicar? E começando então naquele texto, então começando na situação da pessoa, começando na aflição da pessoa, começando na cultura da pessoa, começando na situação da pessoa. E aqui está realmente a grande metodologia bíblica. Mas podemos falar de metodologias que são estratégias. Né? Então, é correto nós darmos comida para as pessoas para podermos pregar para elas? É correto darmos roupas para as pessoas para de algum momento podermos abordar e falar de Jesus para elas? Eu não quero encerrar o assunto, porque acho que é muito pouco comentário nas coisas que nós temos feito aqui nos comentários. Eu queria incentivar você vamos conversar sobre esse assunto logo abaixo. O que você acha? O que te escandaliza? Pode uma igreja, tendo métodos que comprometem a doutrina, virar uma igreja mundana? Vou adiantar que sim. Mas até onde? Então não vamos usar métodos nenhum? Vamos diferenciar abordagens de métodos. Até onde uma igreja pode usar seus métodos em questões práticas? Esse assunto é um assunto que nós deveríamos conversar de uma forma até pessoal, de uma forma ministerial, para que nunca venhamos a caminhar além daquilo que convém. Mas também não venhamos a ficar presos, quem sabe podendo até usufruir ou usar um método que na verdade não compromete a doutrina do Evangelho. Está aqui o apóstolo Paulo dizendo, o meu alvo, eu abri mão do meu direito de liberdade e me fiz servo de todos, por amor dos pecadores. E me adapto a questões culturais ou, quem sabe, a costumes que não ferem a doutrina bíblica, com o propósito de poder levar, me aproximando deles, sendo aceito por eles, poder levar a mensagem do Evangelho um pouco mais longe do que aquilo que realmente eu poderia se ficasse firmado, né, dentro dos meus direitos. Está aqui o ensino e os comentários de hoje. Faça o seu comentário, nós podemos conversar muito sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.